Bom, então vamos lá falar a respeito das teorias de origem do universo, de origem da vida e de origem das células. A começar pela teoria de origem do universo. A teoria mais bem aceita a respeito da origem do universo é a teoria da grande explosão, também chamada de Big Bang. Essa teoria coloca que, há bilhões de anos atrás, o universo era constituído por uma única esfera, bem densa, com altas temperaturas no seu interior, que estava em constante processo de expansão. E num desses processos de expansão houve uma grande explosão, de modo que cada partícula decorrente dessa explosão deu origem a uma galáxia e seus diferentes planetas. Dentre esses planetas, um dos que foi formado foi o planeta Terra. Naquela ocasião, a condição atmosférica da Terra ela era muito particular, caracterizada por altas temperaturas, radiação, atividade vulcânica, alguns elementos químicos, e essas condições, ao longo dos milhares de anos, possibilitou o surgimento dos primeiros seres e das primeiras células. No entanto, gente, como eu já comentei com vocês, existem diferentes vertentes sobre criação de universo, origem do universo, origem da vida, e cada pesquisador defende uma teoria. Então, existiam aqueles que acreditavam que o universo haveria tido um início e existiam aqueles que acreditavam que o universo sempre existiu. E nesse contexto, contradizendo a teoria do Big Bang, existiam aqueles que acreditavam que a Terra, na realidade, teria sido criada por um Deus maior. Então, que um Deus haveria criado o universo, haveria criado o planeta Terra e inserido na Terra vida. Partindo agora, saindo um pouco da criação do universo e entrando mais nessa questão de como surgiu a vida, alguns séculos atrás, existiam alguns pesquisadores, em especial um filósofo que era influenciador da época chamado Aristóteles, que pregavam uma teoria da abiogênese ou teoria da geração espontânea. Como esse filósofo ele era muito influenciador, a sociedade seguia, né, os conceitos por ele pregado e muitas pessoas defenderam esses conceitos até o século XVIII. E o que essa teoria da abiogênese ou geração espontânea pregava? Segundo essa teoria, existia uma força vital em objetos que possibilitava que a vida brotasse de objetos inanimados. Na época existiu até um médico que chegou a criar uma receita para originar a vida, segundo a qual, se você deixasse num quarto escuro uma roupa suja e restos de comida, brotariam ratos. Acreditava-se que sapos brotavam de pântanos. Então, eles estavam tão fiéis às ideias deles que eles não conseguiam cogitar a hipótese de que esses ratos eram atraídos pelo alimento e pela sujeira. Paralelamente, existiam aqueles pesquisadores que eram contrários a essa ideia, que defendiam, na realidade, a teoria chamada de biogênese, ou seja, surgimento da vida a partir de outra pré-existente. Para comprovar a teoria da biogênese, né, de que a vida sempre vai surgir a partir de outra pré-existente, um pesquisador chamado Louis Pasteur desenvolveu um experimento. E nesse experimento ele conseguiu derrubar a teoria da geração espontânea. Por quê? O que ele fez nesse experimento? Bom, ele pegou um caldo nutritivo, colocou dentro de um recipiente de vidro contendo um gargalo que a gente chama de gargalo de pescoço de cisne, né? Colocou esse líquido para ferver. Quando esse líquido ferveu, o vapor de água, né, as gotículas decorrentes do vapor de água, se prenderam aqui no gargalo, no pescoço do cisne, do recipiente, formando um filtro que impedia, então, que qualquer micro-organismo que existisse no ambiente externo atingisse esse caldo nutritivo. Então, ele ferveu esse caldo nutritivo e deixou esse recipiente sobre uma superfície durante dias à temperatura ambiente. E não aconteceu nada com esse caldo nutritivo, ele não mudou suas características. No entanto, quando ele quebrou esse recipiente, né, possibilitando o contato do líquido nutritivo com o ambiente externo, o que aconteceu? O substrato nutritivo aqui começou a mudar suas características, porque muito provavelmente houve contaminação desse líquido com os micro-organismos que estavam na atmosfera.
Então ele provou o quê? Que uma vida sempre vai surgir de outra pré-existente. Quando tinha caldo nutritivo no ambiente estéril, sem contato com outras formas de vida, o líquido manteve suas características. Não houve proliferação de vida, a vida não brotou. Houve proliferação de micro-organismos quando possibilitou-se a entrada de micro-organismos naquela substância nutritiva. Então, a vida sempre vai surgir de outra pré-existente. Ainda nesse contexto de origem da vida, existiam aqueles pesquisadores que apoiavam uma teoria chamada de teoria cósmica. O que essa teoria propõe? Segundo essa teoria, a vida teria sido trazida de outros planetas ou de outro ponto do universo na forma de esporos em meteoros, meteoritos, né? O problema é que essa teoria ela não é bem aceita porque ela na realidade não esclarece o problema, né? Ela só muda de endereço, porque tudo bem, se a vida veio de outro planeta, como surgiu a vida naquele outro planeta? Então ela não é muito bem aceita. Aí, gente, em paralelo à origem da vida, alguns pesquisadores sempre estiveram muito intrigados a respeito das diferenças que existem entre as espécies e até mesmo dentro de indivíduos de uma mesma espécie, entre indivíduos de uma mesma espécie. Nesse contexto, Charles Darwin propôs uma teoria chamada do evolucionismo. Então, o que aconteceu? Nos anos ali de 1800, né, 1831 a 1836, Charles Darwin partiu em viagem ao redor do planeta e ele foi parar lá em Galápagos. Galápagos ele é um arquipélago constituído por diversas ilhas, ilhas que estão próximas, porém são isoladas uma das outras. E o que acontece? Ele notou que nessas ilhas, embora elas tivessem condições climáticas muito similares, elas eram pouco distintas entre si. E dele notou que, embora também essas ilhas apresentassem as mesmas espécies, em cada ilha, devido à condição em que essas espécies estavam expostas, essas espécies apresentavam algumas adaptações. Então, a partir disso, vendo essa realidade, ele propôs a teoria do evolucionismo. Segundo a teoria do evolucionismo, ou teoria da evolução, o que ela propõe? Segundo essa teoria, o que acontece? As espécies, quando elas são expostas a condições ambientais diversas, elas criam adaptações para conseguir sobreviver a essas condições ambientais e para conseguir sobreviver aos seus superiores. Ao criar essas adaptações, essas espécies transmitem essas adaptações para as gerações seguintes. E assim, ocorre um processo que nós chamamos de seleção natural, ou seja, apenas aqueles indivíduos que conseguem se adaptar ao meio sobrevivem e transmitem as suas características genéticas para a geração seguinte, garantindo assim a sua sobrevivência. E em cima dessa teoria ele mostrou a evolução das espécies, né? Então a partir dessa teoria ele desenvolveu uma das suas maiores obras, que é chamada A Origem das Espécies. Bom, agora a gente vai entrar numa teoria chamada hipótese heterotrófica, que é uma das teorias mais bem aceitas a respeito de como surgiu o primeiro ser vivo, né? Como surgiu a primeira célula, e ela está diretamente relacionada à teoria do Big Bang por conta das condições atmosféricas que propiciaram um ambiente adequado para que as primeiras formas de vida surgissem. Isso a gente vai verificar no próximo vídeo, continuidade dessa aula.